Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa disciplina de Filosofia Política 1. Como vocês certamente já me conhecem, eu sou o professor William Saraiva Borges, licenciado, mestre e doutorando em Filosofia aqui na Universidade Federal de Pelotas, e esse que está aqui do meu lado é o professor Pedro Gilberto da Silva Leite Júnior, também licenciado e bacharel, mestre e doutor em Filosofia, e nós juntos vamos trabalhar nesse semestre a disciplina que eu anunciei, Filosofia Política 1. Ao longo desse tempo que eu tenho trabalhado no EAD, eu e o professor Pedro, nas visitas que nós fazemos aos polos e também nos e-mails que nós recebemos, tem sido constante uma certa reclamação dos alunos de que as videoaulas são um pouco paradas, de que as videoaulas, enfim, não são lá tão didáticas, não são lá tão animadas, que vocês chegam em casa já cansados por terem trabalhado, e aí tem que assistir aquelas videoaulas um pouco maçantes. E aí, né, professor Pedro, a gente pensou o que a gente pode fazer. Né? Vídeos que nem aqueles do YouTube, né, que nem dos YouTubers, nós não temos condições de gravar, não é? Cheio de animação, cheio de efeitos visuais entrando e saindo. Então, nós pensamos, olha, dentro das limitações que elas cada vez aumentam mais no EAD, o que foi possível, o que a criatividade nos permitiu fazer é gravar videoaulas na modalidade de entrevistas. Então, vocês vão ver ao longo desse semestre, não em todas, mas em muitas das videoaulas, como sempre, são 8 módulos, né? 8 videoaulas divididas em 2 partes. Vocês vão observar em muitas dessas videoaulas a presença de 2 pessoas, uma entrevistando e outra respondendo as perguntas. E com isso nós temos a intenção, né, professor Pedro, exatamente, que as videoaulas se tornem um pouco mais dinâmicas. Então, vamos ver, é uma tentativa, né? É um teste, vamos ver se vai dar certo, se não der certo a gente joga tudo fora e vamos partir para outra, não é? Mas eu e o professor Pedro, nós gostaríamos que vocês tivessem, assim, a consciência de que nós estamos nos empenhando nessa nova metodologia, da qual nós só podemos lançar mão da nossa criatividade, da boa vontade, porque recursos financeiros, técnicos e humanos para isso nós não temos. Até conseguimos alguns cenários diferentes, vocês vão ver também ao longo das videoaulas alguns cenários um pouco diferentes desse estúdio minúsculo aqui também. Tudo isso para tentar variar um pouco, não é? Então, isso foi um pouco assim para situar um pouco como que nós vamos trabalhar e para vocês começarem a entender por que nós estamos em 2 aqui e muitas vezes será em 2. Então, já seguindo esse modelo de entrevista, professor Pedro, posso começar a entrevistá-lo? Pode começar a entrevistar. Posso entrevistar? Então, fale-nos, professor Pedro, qual será o conteúdo dessa disciplina de Filosofia Política 1? Bom, já respondo isso em primeiro lugar. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Dizer que é um prazer estar retornando ao EAD depois de um tempo afastado, né? Estar trabalhando com o William, né? Um companheiro já de longa data, desde o tempo da graduação. Desde o tempo da graduação, né? Trabalhando junto, né, no EAD. Fico feliz que o William já tenha também trabalhado, ministrado disciplinas, então me sinto bem à vontade, assim, e nós nos entendemos bem em termos de ideia, em termos de modos de trabalho. Vamos fazer um parênteses para a gente tietar um pouquinho agora, tietar. Olha, trabalhar com o professor Pedro, para mim, sempre foi uma grande honra. Quando eu ainda estudava em Santa Maria, eu não fiz toda a minha graduação em Pelotas, metade dela eu fiz em Santa Maria. Lá, quando eu era aluno do professor Márcio Sensi, eu lia os livros do professor Pedro, um muito famoso chamado O Problema dos Universais, a perspectiva de Boécio, Abelardo e Ockham. Lá em Santa Maria eu lia os livros do professor Pedro. Meu Deus, quem é esse cara genial? Qual surpresa quando eu venho transferido para a Universidade Federal de Pelotas, no primeiro semestre de 2013, esta criatura aqui, que era professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Porto Alegre, fez um concurso e estava aqui. Eu caminhava pelos corredores e dizia, meu Deus, é o Pedro Leite, aquele dos livros que eu lia. E aí tive a possibilidade, depois eu vi que ele não era grande coisa, como eu pensava que era. Não era grande coisa assim como eu pensava, né? Não, estou brincando. E aí tive o privilégio de vir trabalhar com o professor Pedro, e o professor Pedro me concedeu aquele que é o maior sonho de um aluno de graduação,
ter uma bolsa na graduação para pesquisar o autor que se interessa. Eu vejo muitos colegas de graduação que acabam tendo que se submeter a uma bolsa de graduação. Essas bolsas que a gente recebe R$ 400, não é? E os alunos acabam tendo que se submeter a fazer uma pesquisa que é do interesse do professor, e não é o autor que eles pessoalmente se interessam. Então, eu, desde a graduação, já pesquisava Guilherme de Ockham, e aí um autor praticamente... Tem o quê? Uns 10 ou 15 doutores no Brasil inteiro que fizeram seu doutorado pesquisando Ockham, não é? É um autor muito pouco estudado, e eu, pobre de mim, estudando Ockham, chego aqui em Pelotas e tenho o privilégio de trabalhar com o professor Pedro, e ainda no último ano da minha graduação, tive a possibilidade de ter uma bolsa de pesquisa com o professor Pedro para pesquisar especificamente Guilherme de Ockham, não é? Então, assim, foi um grande privilégio, um grande prêmio que eu tive durante a minha graduação, né, que me foi possibilitado pelo professor Pedro naquela ocasião. Enfim, a gente sempre traz... Isso é interessante, não é? Porque a universidade, não obstante todas as limitações que hajam, vai havendo possibilidades, né, que vão nos permitindo esses encontros e essas realizações, assim. Mas, enfim, vai lá, professor Pedro. Vamos lá. Você estava me puxando o saco aqui também, né? Tem que puxar o saco do professor Pedro também. Então, tá. Então, vai ser muito agradável, espero que para vocês também seja. Essa, como o William disse, essa metodologia, a gente está sempre pensando, né, em proporcionar algo diferente, né? Claro que, em alguns aspectos, algumas aulas vão ser gravadas, né, quer por mim, algumas aulas, quer por William, mas dentro da caminhada a gente pensou em dar um dinamismo para o conteúdo. Especificamente sobre o conteúdo, a Filosofia Política 1 visa, né, não fazer um trabalho de abrangência do surgimento até o período contemporâneo, né? Mesmo porque isso ficaria algo extenso, exigiria, né, tanto da nossa parte, mas principalmente da parte de vocês, leituras assim, vamos usar uma expressão homérica, extensa, né? Então, o que nós pensamos? Em fazer um recorte, né, entre o surgimento, vamos dizer assim, da filosofia política, depois nós vamos ter que ver o que se entende por filosofia política, e pelo menos em 2 períodos na antiguidade e no período medieval, né? Claro que traçamos uma certa linha a partir de um fio condutor, né, que é a adoção do conceito de poder político, e principalmente ele como um grande guarda-chuva, mas, né, os seus aspectos internos. Por exemplo, uma das questões é a legitimidade, que vai ser, digamos, o fio condutor praticamente de todo o semestre. Nós vamos começar, não vamos, né, inovar em relação a isso, vamos fazendo um percurso, né? Ou seja, vamos começar com Platão, né, vendo basicamente na República, tirando elementos sobre a cidade ideal, sobre a legitimidade do poder. Depois vamos passar a Aristóteles para ver essa diferença e acabamos a antiguidade com Cícero, um autor muito pouco explorado ainda, né, mas que talvez tenha alguma coisa a nos dizer. Posteriormente, nós vamos para o centro da discussão, ou como se pode dizer, a ruptura que acontece, né, entre o século XIII e o século XIV. Porque até lá nós temos, embora as instabilidades, né, políticas entre os reinos, nós temos uma legitimidade, né, consagrada ao Papa, reconhecível. No século XIII e no século XIV, nós temos uma grande ruptura, dado o contexto em que se encontra, né? Basicamente, a primeira crise, o que eu chamo de crise, entre Bonifácio VIII e o rei Filipe da França, conhecido também como Filipe o Belo. E nessa discussão nós temos autores que vão se manifestar, quer a favor do papado, quer a favor dos reinos ou do poder civil. Posteriormente, já no século XIV, o embate entre
alguns franciscanos, entre eles Marcílio, especificamente também Guilherme de Ockham, com João 22, envolvendo também a questão da discussão da pobreza franciscana, né? Que aí eu tenho de novo uma segunda crise, né? João Luís da Baviera, né? E os franciscanos. E encerraremos, já para não ficar só nesse contexto, apontando, né, os novos tempos com Maquiavel, com o príncipe. Então esse vai ser, digamos, né, o conteúdo que talvez já tenha passado na formação de vocês, né, talvez uma leitura, talvez em outras disciplinas, mas que nós queremos dar um modelo diferente de trabalhar, né? Para isso, nós estamos montando uma série de, como o William disse, uma metodologia de entrevista. Talvez, em vez de eu ficar aqui, ou eu, o William, ficar falando durante 30 minutos, 50 minutos sobre Aristóteles, né? Talvez trazer alguém que é especialista em Aristóteles e, neste modelo, ele ir falando. E o texto disponível para vocês, né? Então, essa é a metodologia que a gente está pensando, né? De transformar, talvez, algum conteúdo que vocês já tenham, né, passado os olhos, mas dar um modelo, dar uma configuração diferente que seja, né, mais dinâmica. E possibilitando, inclusive, nas webconferências que nós teremos, né, que seja explorado, né, o que esses convidados que nós vamos trazer, ou mesmo aquilo que a gente apresentar, que possa ser melhor debatido. Eu acho que basicamente é isso. Uma das coisas interessantes, né, que nós pensamos é fazer a questão do desenvolvimento da disciplina de forma progressiva, né, William? Que é, nós vamos botar os módulos e a partir do vencimento, vamos dizer assim, de um módulo você passa para o segundo. Porque às vezes o cara está lá na segunda aula e já quer olhar a oitava, né? E isso às vezes não é bom. Então nós vamos fazer... O segundo módulo só desbloqueia quando tiver sido assistida as duas partes da primeira videoaula e tiver sido marcado como concluído. Aí libera o módulo 2. E assim sucessivamente até o final do módulo, até o final da disciplina. Certamente nós vamos ir adiantando, quer dizer, se você foi lá já, viu, assistiu, leu o texto e, né, passou para o segundo, pode ir até o terceiro e quarto, mas desde que vá progressivamente. A nossa ideia é sempre ir adiantando 1 ou 2 semanas já as videoaulas. Mas, de qualquer forma, também a primeira prova, e já também falando um pouco da avaliação... agora a primeira... sobre a questão... Essas questões que todo mundo quer saber como é que vai ser a avaliação, como é que não vai ser, né? A primeira avaliação, ela vai acontecer dentro do 4º módulo. Então, se vocês se adiantarem muito e entrarem no 5º módulo sem terem feito a avaliação do 4º, então pode gerar um pouco de confusão. Então, o ideal é realmente que assista uma parte de videoaula a cada semana, né? A primeira videoaula, esta apresentação que nós estamos gravando é a primeira parte da primeira videoaula. Semana que vem, a segunda parte da primeira videoaula. Na outra semana, a primeira parte da segunda, depois a segunda parte da segunda e assim sucessivamente. Se vocês forem seguindo essa sequência, vocês vão chegar lá no 4º módulo e a segunda parte da 4ª videoaula vai coincidir com a semana da primeira avaliação, que é uma avaliação à distância. Então, tudo vai fluindo naturalmente na disciplina, não é? Então, as datas estão lá no plano de ensino, os pesos estão lá no plano de ensino, e aí depois, a partir do 5º módulo, segue a mesma lógica, e no 8º módulo nós temos, então, a segunda avaliação, que é presencial, tem um peso um pouquinho maior, também as datas estão lá no plano de ensino, tem o exame, todo mundo sabe, quem fica com nota quem fica com nota abaixo de 3 não pode fazer o exame, está reprovado automaticamente. Quem fica com nota de 3 a 6 e 9 precisa fazer o exame, e quem fica com nota acima de 7 já está aprovado, né? Essa é a dinâmica das disciplinas no geral na Universidade Federal de Pelotas. Então, a questão, ainda só fazendo um adendo à questão do conteúdo, não é? Platão e os medievais como um todo
o aspecto político, o pensamento político desses autores, já foi mais ou menos visto na disciplina de Seminário de História da Filosofia, que em uma ocasião foi ministrada por mim, em outra ocasião foi ministrada pelo professor Sérgio, em outra ocasião foi ministrada pelo professor Matheus, enfim, ao longo dos semestres, cada um, professores diferentes foram ministrando essa disciplina. Então, quando era o Matheus, ele dava mais ênfase em Agostinho, quando era o Sérgio, dava mais ênfase em Tomás de Aquino, quando era eu, dava mais ênfase em Orca, não é? Cada um puxa a brasa para o seu assado e é assim que funciona, né? E aí que está a beleza da liberdade de cátedra, não é? Os professores têm poderem se movimentar dentro das disciplinas, né? Mas pensando que vocês já viram, então vocês vão observar que nesse plano de ensino já não consta Agostinho. Agostinho, embora seja um autor que tem uma contribuição muito importante para o pensamento político, porque, veja bem, a disciplina de filosofia política 1 é antiguidade e medievo. Política 2 é modernidade e contemporaneidade. Então, nós precisamos passar pelos autores da antiguidade e da medievalidade nessa disciplina de filosofia política 1. Então, já deixamos o Agostinho de fora, considerando que ele já foi bastante visto, não é? Substituímos por Cícero. E substituímos por Cícero, que são autores ali. O Agostinho é do fim da antiguidade, início da medievalidade, e Cícero também estão exatamente nesse contexto. Agostinho, um autor cristão, Cícero não, um autor ainda pagão, mas eles estão nesse mesmo contexto ali, do fim da antiguidade e início do medievo, não é? Então, colocamos o Cícero. O Platão vai ter que entrar de novo, né? Porque não tem como, né, realmente, a gente não discutir Platão. E aí, na parte do medievo, então, colocamos o João Guidor, que foi um autor que não foi estudado ao longo dessas disciplinas todas, e vamos manobrar também para conseguirmos inserir o Maquiavel, que muitas vezes já é estudado na modernidade, mas como nós fazemos uma leitura, aí está o detalhe, né? Nós temos uma leitura do final da Idade Média, do século XIV, como o início da modernidade. Então, isso é uma coisa que vai aparecer, né? Então, muitos consideram que a modernidade realmente começou com Maquiavel em termos de política, e que as categorias da política moderna se inauguram efetivamente com Maquiavel. Mas nós temos uma leitura um pouco mais progressista, não é? Nós percebemos que esses autores, João Guidor, Marcílio de Pádua e Guilherme de Ockham, lá no século XIV, eles já estão, de certa forma, prefigurando, né? Nós temos ali, como é que eu vou dizer, certas centelhas de modernidade. Então, para meio que costurar essa perspectiva moderna desses autores do tardo medievo, então nós vamos apresentar o Maquiavel também ali, e aí vamos então apresentar esse panorama da filosofia política antiga, medieval e renascentista, porque o renascentismo, o Maquiavel está ali no começo, né? Inclusive, a própria questão, né, contexto político de Maquiavel ainda é medieval, né? Porque ele está tentando dar vamos dizer, uma cola aos vários reinos ainda que tem na Itália, né? Quer dizer, ainda o contexto fático ainda cheira, vamos dizer assim, ou está no processo de esgotamento do medievo, né? Claro que muitas vezes Maquiavel já é considerado já um autor, né, com um pé e meio na modernidade, se pode dizer assim, né? Mas ainda o seu contexto ainda é muito forte, né, a questão do medievo. Então né, a nossa preocupação foi isso, para não passar abruptamente, né, do medievo para a modernidade, mas sempre saber que há passagens, né? A gente sabe que nós temos o Hegel, temos o Marx, mas entre o Marx e o Hegel tem o Feuerbach. Né? Então não dá para fazer esse salto, a gente tem que passar um pouco pela intermediação da coisa, né? Então essa foi uma das nossas preocupações, inclusive eu acho que com uma novidade, né, em relação às disciplinas que foram, né, que vocês já possam ter assistido. Né? E nós temos o privilégio aqui na Universidade Federal de Pelotas, o fato de termos aqui na universidade também o mestrado e o doutorado, não é? Isso nos permite termos uma gama de colegas que trabalham conosco, se dedicando ao estudo de uma variedade de autores.
Então, desse programa todo que nós estamos apresentando para vocês, de filosofia política 1, que é a antiga e medieval, vindo de Platão, Aristóteles, Cícero, enfim, depois vindo para o medievo, Tomás de Aquino, Egídio Romano, João Quidor, Marcílio de Pádua, Guilherme de Ockham, Maquiavel, nós encontramos aqui dentro da nossa universidade pessoas extremamente competentes e qualificadas e estudiosos profundos de alguns desses autores. Ou de quase todos, eu acho. Eu acho que desses que eu citei aqui, talvez não tenha um especialista em Egídio Romano. Embora o professor Sérgio também se dedique bastante a estudá-lo, né? E o próprio Lucas Silva também tenha estudado bastante. Mas, enfim, não produziram uma dissertação, nenhuma tese sobre Egídio Romano. Mas os outros autores, nós temos, assim, pessoas competentes. Então, ao menos 4 convidados nós teremos ao longo dessa disciplina. Uma convidada, uma doutoranda, que vai falar sobre Aristóteles, depois um mestrando que vai falar sobre Cícero, depois um outro doutorando que vai falar sobre João Quidor, e um outro mestre que vai falar sobre Maquiavel. Então, veja, também nós vamos diversificando. E são pessoas que, por diferentes motivos, não podem estar trabalhando no EAD, não vem ao caso aqui, por uma série de motivos não podem estar trabalhando aqui. Então, também é uma maneira de mostrar a cara dessas pessoas. Um deles está sempre atrás das câmeras, que trabalha no EAD, mais atrás das câmeras. Vai chegar a hora dele sair de trás das câmeras e vir para frente. Inclusive, agora ele está atrás das câmeras fazendo a gravação para nós. E é uma dessas pessoas que vai sair de trás da câmera, que ele trabalha no EAD como técnico de gravação, mas ele é um especialista num desses autores, e vai vir para cá e vai ser entrevistado para falar sobre um desses autores, né? Então, a ideia é que a gente consiga movimentar um pouquinho, que a gente consiga apresentar uma dinâmica um pouquinho mais agradável para vocês. Claro, não serão todas as videoaulas que serão como entrevistas, né? Algumas, talvez até aquelas, né? A gente até pode pensar, né, professor Pedro? Aquelas que serão gravadas por ti e aquelas que serão gravadas por mim, nós até poderíamos nos entrevistar um ao outro, assim como... Mas isso são coisas para vocês verem, né? Essa espontaneidade mostra assim, o quanto nós estamos pensando, nós estamos construindo, né? Nós não estamos aqui engessados para... Realmente existe uma abertura para que a gente possa produzir aquilo que de melhor esteja ao nosso alcance para oferecer para vocês, né? Então, ao longo do processo, nós vamos pensando e vamos construindo, né? Não sei, professor Pedro, eu acho que já falamos tudo que precisava ser falado nesse... Ficamos à disposição, quer... né, o William, quer eu, pelos meios de comunicação, vamos estar à disposição. As webs também vão propiciar, né, que a gente possa ter essa conversa um pouco mais de perto, talvez as visitas aos polos, aos polos, né, e ficamos aqui, esperamos, né, com uma boa ansiedade, que a disciplina possa chegar, né, ao seu final e que tenha um significado, né, para vocês e que tenha sido principalmente prazeroso assistir os vídeos, lerem os textos, se bem que a gente sabe que eles não gostam muito eles não gostam de ler os textos, né? Mas que pelo menos, né, as videoaulas assistam, né? Assistam e retenham alguma coisa. E que elas sejam agradáveis para vocês. Eu acho que é isso. E fica também o apelo, não é? Tanto em relação às webconferências, como em relação às visitas aos polos. Porque, bom, as videoaulas gravadas, realmente nós não temos como saber... Até a gente vê ali as visualizações que dá no YouTube, né? Porque as videoaulas, vocês sabem, elas são postadas via YouTube, né? Então a gente até consegue ver as visualizações, alguns alunos colocam uma curtida ali. Mas, de modo geral, a gente não tem muito como controlar isso. Mas as webconferências, a gente realmente vê, porque a gente está enxergando as imagens do polo, né? A gente está vendo se os alunos estão ali, se eles estão participando ou não, não é? E muitas vezes são poucos alunos, e os poucos a gente percebe que estão bastante distraídos. Não é todos, não é uma generalização, mas se percebe que muitos estão distraídos ali, né? Mais interessados em mexer no celular ou em tomar chimarrão do que em prestar atenção na aula. Então, né, que fica ali o apelo também para que quando forem participar das webconferências, que venham para participar das webconferências. Não é proibido tomar chimarrão, não é claro.
A gente até poderia ter trazido um chimarrão para cá, né? Para tomar chimarrão. Vai ter minha canequinha na próxima gravação. Na próxima a gente traz um chimarrão, né? E, então, fica esse apelo em relação às webconferências e em relação às visitas aos polos, não é? Nós fazemos viagens longas, você sabe muito bem, joguem no Google Maps a distância que é de Pelotas a Imbé, por exemplo, a distância que é de Pelotas a Agudo, a distância que é de Pelotas a Santana do Livramento, né? Ou São José do Norte, que tem que até atravessar a Laguna dos Patos, de balsa, para chegar lá. Então, tem polos assim, que são muito longes, não é? E nós fazemos São Francisco de Paula, por exemplo, que se faz viagem de 5, 6 horas para chegar lá e 5, 6 horas para voltar de lá, não é? Uma coisa que nunca tinha acontecido, alguns meses atrás, inclusive, nos envolvemos num acidente. Eu, inclusive, estava no carro. Felizmente não aconteceu nada, o nosso motorista da UFPEL foi muito ágil, conseguiu nos tirar daquela situação, porque um caminhão veio de trás e nos imprensou. Teria acontecido um engarrafamento, né? O nosso carro foi jogado do outro lado da estrada, nós estávamos indo para o polo de Arroio dos Ratos, então nós nos expomos também a um risco de vida também, porque são muitas viagens durante a semana, longas viagens, não é? Então, assim, o que nós esperamos, o que compensa a viagem é chegarmos no polo e encontrarmos os alunos. E aí nós nos submetemos a todo essa aventura de viajar 6 horas para ir, 6 horas para voltar, chegar de volta em Pelotas no meio da madrugada, e aí para ter ido no polo e ter 1, 2 alunos, e muitas vezes já houve o caso de chegarmos nos polos e não ter ninguém. Ter havido algum desencontro, ter havido algum erro de comunicação, mas muitas vezes ter havido apenas o desinteresse dos alunos mesmo, né? Já aconteceu. Então, nós esperaríamos, né, professor Pedro, que nesse semestre as viagens já serão bem mais reduzidas nesse semestre, por motivo de contingenciamento financeiro. Então, nós esperaríamos que essas poucas visitas aos polos que terão nesse semestre, que nós pudéssemos chegar lá e encontrar, assim, olha, no mínimo 70%, 80% dos alunos, né? Para não dizer 100%, porque sabe-se que um tem um problema, que o outro não pode, etc. Certamente, claro que não é. Nós estamos falando aqui de modo geral. Existem polos que, quando nós vamos, estão exatamente, muito cheios. Mas que levam até vinho. Tem polo que levam vinho, que levam um coquetel, um café e salgadinhos e não sei o que mais, para recepcionar os professores, né? Então tem de tudo, né? Mas tem alguns polos que a gente gostaria, né? De ter aquela... Não estamos dizendo que precisa levar comida, né? Não, isso é um plus, né? Não estamos dizendo isso. A gente está dizendo... Vocês entenderam, né? As pessoas, né? As pessoas, né? Realmente. A gente gosta de ter contato com as pessoas. Principalmente o professor Pedro e eu, porque a gente é falante, né? Tu vê só, né? A gente tinha dito que a gente ia gravar um videozinho de 10, 15 minutos, já faz quase meia hora que a gente está aqui falando, né? Acho que agora vamos encerrar, vamos encerrar, vamos dar por pronto, vamos almoçar agora. Fiquem, né? Então, com essa perspectiva, né? Até o nosso próximo encontro. E acho que é isso. É isso aí. Encerramos vamos lá, então. A aula, a entrevista, ou o que tenha sido isso aqui. O que tenha sido. Definam como bem quiserem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.